Eu sei, críticas ao governo Lula irritam, mas paciência. É um governo que está muito longe de levar o Brasil para onde precisamos ir. É verdade que muito disso não é culpa do Lula ou do Planalto, é de um Congresso Nacional conservador que foi por completo sequestrado pela minoria reacionária que está lá dentro. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio, e os assinantes do Meio podem ler já, está no site. Sabe, nosso trabalho por aqui é esse: trazer fatos, dados, análise no universo onde há desinformação demais. O meio importante para você faz parte da maneira como você se informa, como compreende o mundo. Assina, ajude a gente a manter isso aqui de pé. Cidadania ajuda a financiar o bom jornalismo. Jean Paul Prates foi demitido da presidência da Petrobras porque Lula considerava que ele estava lento demais em tocar as suas prioridades. Tocar as obras da refinaria de Abreu e Lima, em Pernambuco, do Comperj, no estado do Rio de Janeiro, incentivar com contratos a indústria naval brasileira e, claro, assinar um contrato de venda de insumos subsidiados à Unigel, fábrica de fertilizantes na Bahia. Tudo aí é um problema grande. Foi justamente por causa de Comperj, Abreu e Lima que começaram as investigações da Operação Lava Jato lá atrás. Vejam, a condução do processo em Curitiba pelo juiz Sérgio Moro foi um desastre. Foi um desastre porque houve interação que não podia haver do juiz orientando como o Ministério Público devia agir. Foi um desastre porque, isso ficou claro na Vaza Jato, juízes e procuradores queriam atingir o PT e trabalhar ao máximo para forçar a barra e prender Lula. Ali era perseguição política, não era justiça. Era uma ação principalmente contra o PT e contra Lula. Foi um desastre porque o devido processo legal não foi seguido. Isto não quer dizer que não tenha havido corrupção. Pelo contrário, teve e muita. 2 diretores e um gerente da Petrobras confessaram cada detalhe, explicando que propinas receberam de quem. Também confessaram e deram mais detalhes inúmeros executivos dessas empreiteiras, como Queiroz, Galvão e Odebrecht. O PT que eu conheci quando comecei a carreira como jornalista político denunciava a toda hora exatamente esse esquema de superfaturamento e propinas pagas a políticos por empreiteiras como Odebrecht, Queiroz, Galvão. Agora o PT trata como antipatriótico atacar as empreiteiras, que são o berço da corrupção política no Brasil. O economista Samuel Pessoa, ele fez as contas comparando o que foi gasto na refinaria de Abreu e Lima com refinarias do mesmo tipo e tamanho construídas em todo o mundo na mesma época. Ela custou, dependendo de como se faz a conta, algo entre 5 e 7 vezes mais caro do que as similares. Isso é dinheiro jogado fora. Quando as obras começaram em 2005, o orçamento para levar até o fim era de 2 bilhões e 300 mil dólares. Essa grana seria gasta para entregar uma planta capaz de refinar 200 mil barris de petróleo por dia. Quando a obra foi inaugurada em 2014, já havia gasto 18 bilhões de dólares. No final, Abreu e Lima custou 20 bilhões de dólares para produzir menos da metade do prometido 100 mil barris de petróleo por dia. Digamos que todas as acusações de corrupção, as confissões, o dinheiro que as empreiteiras devolveram, digamos que tudo isso seja falso. Se tudo for falso, a conclusão é que estamos falando de um governo terrivelmente incompetente para tocar uma obra. Se qualquer um de nós contratar um empreiteiro para reformar nossa casa e a obra atrasar uma barbaridade, o custo final sair 10 vezes mais caro do que o previsto, a gente reagiria como? 10 vezes mais cara. Se ainda por cima o empreiteiro só entregar metade da obra com esse sobrepreço todo, a gente faz o quê? Vale muito a pena a gente contar a história dessa obra, para relembrar as pessoas de como foi. E esse aqui, esse é o ponto de partida. Esse cara, José Inácio de Abreu e Lima, era um brasileiro nascido no final do século XVIII que deixou o país para lutar no exército de Simão Bolívar na grande campanha de independência da América do Sul espanhola. A refinaria leva seu nome porque, originalmente, era um projeto comum, uma parceria da Petrobras com a PDVSA, a estatal venezuelana de petróleo. Na época, em 2004, Hugo Chávez ainda era presidente, a ditadura não tinha fechado e o novo regime cultuava a imagem de Bolívar. Então, a turma de Brasília foi buscar um pernambucano que lutou com Bolívar para dar nome a uma refinaria, ora, que ficava em Pernambuco. Pois é, a inauguração das obras foi uma festa só, com Lula e Chávez juntos, acenando para todo mundo, mas a coisa toda deu muito errado e os venezuelanos pularam fora muito rápido, deixando a conta toda para o governo brasileiro.
Apesar de todos os problemas que o chavismo tem, é difícil culpar os caras. As contas começaram a sair de controle rápido pra cacete. Incompetência crassa misturada com corrupção. E a Dilma lá, com o laptop dela, que tanto impressionava o presidente Lula. Sabe, esses escândalos de corrupção nos governos Lula 1 e 2 não foram pequenos e deixaram sequelas sérias. As duas maiores foram que o presidente perdeu seus dois principais candidatos à sucessão, José Dirceu e Antônio Palocci. Foi nessa que a Dilma floresceu. Parecia competente, Lula acreditava nisso. Ela era ministra das Minas e Energia quando as obras de Abreu e Lima começaram. Depois foi ser ministra-chefe da Casa Civil e inaugurou a coisa pela metade, já presidente da República. Essa refinaria é Dilma do início ao fim. Refinaria de diesel. É um combustível pra lá de poluente, solta muito mais carbono do que gasolina. Mas vai lá. Se a gente faz as contas direito, o diesel é também mais econômico, mais eficiente do que gasolina. Então, na ponta do lápis, joga menos carbono na atmosfera, porque é preciso de menos combustível para fazer caminhão ou ônibus se locomover. Mas é isso, né? Um investimento pesado em combustível fóssil que agora, com a nova presidência da Petrobras, vai receber mais alguns bilhões de dólares para produzir mais diesel. Diesel para quê? Lógica do Minha Casa é a seguinte: botar dinheiro em empreiteiro é bom porque cria emprego de operário por 1 ou 2 anos. E no fim as pessoas têm casa. Enquanto isso, os centros da cidade estão completamente esvaziados. São Paulo, Rio, Belo Horizonte, cada vez mais quem trabalhava nos centros trabalha hoje remotamente. São prédios e mais prédios vazios, sem destino, sem uso. Tudo em lugares cheios de lojas, restaurantes, mercados, teatros, cinemas, com metrô, com veículo leve sobre trilhos. Pega os grandes urbanistas brasileiros, sei lá, um Washington Fajardo, por exemplo, e eles ficam exasperados. Fazer o retrofit desses prédios já construídos para torná-los bons para moradia é muito mais barato e você dá casa para as pessoas em lugares muito melhores de viver. E não deixe os centros das cidades morrerem. Você reinventa a cidade. Só que aí gera menos emprego, gera menos contratos para empreiteiras, circula menos dinheiro porque a obra é muito mais barata. Então o governo nem pensa em fazer. Vamos partir para mais ônibus movido a diesel, que faz as viagens de 2 horas para ir, 2 horas para voltar para as pobres pessoas. Sabe o que é pior? Esse jeito de pensar não vai embora. Uma das missões da nova presidente da Petrobras é retomar Abreu e Lima. Outra é assinar um contrato com a Unigel, uma fábrica baiana de fertilizantes. A Petrobras vai fornecer os químicos que a fábrica precisa e vai ser paga de acordo com a capacidade de venda da Unigel. O Tribunal de Contas da União já disse que o contrato não fica em pé. É, na verdade, um truque para a Petrobras, em essência, transferir uma grana para uma fábrica que está falimentar. Porque não pode deixar quebrar, onde já se viu. O dono é muito próximo do ministro da Casa Civil, Rui Costa, pois é o cargo que era da Dilma. O TCU condenou, mas o governo quer fazer. É incrível. Pois é, gente, o Rio Grande do Sul ainda está debaixo d'água e vamos lá, jogar carbono na atmosfera, porque o governo não consegue imaginar um jeito diferente de desenvolver o país. Tem consolo? Claro que tem. Bolsonaro era pior, sequer acreditava que mudanças climáticas acontecem.